E aí, pessoal, tudo bem? Daqui a pouco o cara tá chegando. Hoje uma live especial com Paulo Resulti. Uma boa noite para vocês que estão entrando aí na Confembras. Sou o Rodrigo Brasileiro. E chegou o cara chegou rápido. O cara chegou. Uma das lives mais esperadas, acho que da. Chegou o cara! Cheguei. Uma boa noite. Tudo bom? Boa noite. Como é que eu chamo? É professor Paulo. Pode Paulo? ser Paulo. Paulo. Eu Primeiramente, não tenho nenhum título de nobreza, não tenho nada de... mas olha, não tem título de nobreza, mas andei pesquisando sobre o seu currículo Lattes. O seu currículo Lattes é Ah, digno de nobreza. Bom, não, gente, menos. essa Nossa, fera eu não aqui. atualizo aquilo faz muitos anos já. Não, você, a última tua vez que você atualizou foi esse ano. Foi em janeiro de Ah, mas tem 2020. coisa que não tá lá, tem muita coisa que... Tem mais Ah, ainda? é duro atualizar aquilo. Eu devia fazer mais vezes, mas não... O meu também tem tempo que eu não, o meu também tá meio caído. Mas, assim, tem informação bacana ali. Ele é graduado em Arquitetura e Urbanismo pelo Centro Universitário de Belas Artes em São Paulo. É membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Foi o consultor técnico da arqueóloga Valdirene Ambiel, que também é uma fera. E aí eu encontrei uma Também cena de Campo dos Goitacazes também, é que não está campo de atualizado, eu Goitacazes falei, também. do o Ah, Instituto Histórico. eu acho que essa não estava lá. Não, não tá. Também ele tem uma semelhança com Dom Pedro II, que só essa semelhança já dá uma live exclusiva. Ele fala espanhol, francês, inglês, italiano, e aí depois a gente vai fazer uma live só para entender por que que ele fala russo também. Mas isso, isso pode ser um assunto à parte. E também ele foi prêmio Jabuti na categoria Biografia em 2016 pela Câmara Brasileira de Livros. Essa fera aí, Paulo Resulti, muito bem-vindo aí. Obrigado pelo convite. Nós é que Obrigado. agradecemos a sua disponibilidade, né? Então, a primeira pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte: como é que teve essa mudança da arquitetura para a história, para esse tipo de pesquisa? Como é que veio o interesse do senhor? Por causa da Marquesa de Santos. Parece brincadeira, mas foi por causa da Marquesa de Santos. É Marquesa? Porque quando na faculdade, tinha que fazer um trabalho de conclusão de curso, e o meu trabalho era sobre uma vila ferroviária que tem aqui no ABC, em São Paulo, que foi feita pelos ingleses, tem tudo a ver com Mauá, chama-se atualmente Paranapiacaba. E ela foi construída para poder fazer a subida e a descida da Serra do Mar, para escoar o café. E, e além do estudo relacionado a essa vila ferroviária, eu tinha que pegar alguma coisa, como envolvia restauro, o trabalho, eu tinha que fazer um trabalho paralelo a respeito de alguma coisa em São Paulo que estivesse sendo recentemente restaurada. E na época era o solar da Marquesa de Santos. E aí foi o meu primeiro contato com essa questão dela ter morado em São Paulo, estar enterrada em São Paulo, porque até então, na minha cabeça, a referência era que ela tinha sido amante do Dom Pedro e mais nada. E aí é que me despertou esse interesse. Peraí, por que só falam dela como amante? A mulher morreu com 70 anos, então desde essa época é que eu comecei a ter esse interesse paralelo, né, entre a arquitetura e a, e a história. História. E aí eu comecei a coletar tudo que aparecia sobre ela e tal, e montar esse quebra-cabeça que foi a vida dela, tanto antes quanto depois do Dom Pedro, né? Porque da época do Dom Pedro é o que mais se fala, né? E aí eu lancei o meu primeiro, na verdade, o meu segundo livro, que é a biografia dela, né? Eu tenho alguns aqui. Ah, Eu não tenho. esses são os posteriores, né? Esse é o segundo. Eu estava escrevendo a biografia dela quando eu fui atropelado Pelas cartas. caramba, pelas cartas. E aí eu parei tudo e escrevi o Titio Demonão. Aí eu voltei para a biografia dela
E aí, na sequência, veio do Dom Pedro, da Leopoldina, e aí foi. Eu já estou no segundo. Eu compro mais Ah, livro que eu tá. consigo ler. Né? Comprei na Von Reg, um pequeno jabá básico aqui que a gente faz. Ah, tá. E dessa ponte, assim, da Marquesa de Santos, como é que o senhor entrou em toda. Já que é para fazer jabá, olha, pois o Vitor acerta. Patrocínio. Depois eu me conta. Então, ele não dá nem R$ 1, acredita? E como é que foi essa ponte de começar na Marquesa de Santos, chegar em Dom Pedro, vai para Leopoldina, chega em Dom Pedro II, e É, sempre no esquema da parte mais pessoal deles, né? Por exemplo, foi engraçado porque assim, uma das principais questões a respeito do Titílio de Monão, que são as cartas do Dom Pedro para ela, tem sacanagem, tem, claro, eram cartas de amantes, mas assim, você fica impressionado pelo carinho que ele tinha com os filhos, quer dizer, mostra um ser humano é, fora da questão do trono, entendeu? Você vê que tem uma substância por baixo da coroa, entendeu? E é isso que me fisga. E aí isso me levou a escrever sobre ele, sobre a Leopoldina e sobre o Dom Pedro II, né? Então essa questão mais particular é que acabava fisgando e querendo saber mais sobre a pessoa em si, não tanto sobre tudo aquilo que todo mundo sabe, né? Essa questão do humano, né? o primeiro livro que o senhor escreveu foi em que ano? O da Leopoldina, o de Dom Pedro foi em 2015, né? O Dom Pedro foi lançado em 2015, da Leopoldina em 2017, o do Dom Pedro II em 2019. O primeiro que saiu foi o Título de Monão, que é 2011. Aí depois veio o Domitila, que é 2013. O No senhor acha começo eu que conseguia fazer a cada 2 anos lançar um. Mas hoje em dia é meio produção, assim, é uma coisa mais punk escrever. o senhor acha que de 2011 para 2020 o interesse pelos personagens, pela pessoa de Dom Pedro, o interesse por esse período imperial ou período do Brasil Reino Unido, o senhor acha que há mais foco, as pessoas prestam mais atenção nisso? Ou acha que não mudou muito? Eu acho que porque assim, na época que eu comecei, eram. Tinha, obviamente, sempre teve um movimento monarquista, mas havia uma. Não havia muitos jovens se interessando pelo assunto. E isso eu noto que mudou. Né? Há um interesse de pessoas mais jovens a respeito do assunto. O que eu sinto é que ainda é muito superficial. Não há um interesse de ir mais a fundo, a ponto que eu fico prestando atenção nos comentários da novela e as pessoas confundem novela com documentário. Muita gente acredita que a Globo mente. Não, a Globo está fazendo uma ficção. Se você quer saber mais, não cabe a novela te passar a história. Ela desperta o interesse. Fazendo aqui um jabá. Não, a pergunta. E Tem aí, pergunta que tem que então é isso que me incomoda um pouco, assim, as pessoas querem tudo muito fácil na mão, elas não querem entender direito, entendeu, as coisas às vezes. Não, mas a pergunta foi não necessariamente sobre o movimento monarquista, mas o tema família imperial, o tema Dom Pedro II, Ah, sim, sim, não, esse foi isso nesse sentido, eu acho que aumentou exponencialmente os dois lados, entendeu? os dois lados. De repente e a Globo teve muito a ver com isso, aliás, com a primeira novela aliás, na verdade, sucessivamente teve.
o meu livro, quer dizer, teve os livros do Laurentino, da Mary, quer dizer, são pessoas que já vêm trabalhando e o público já está começando a ter interesse sobre esses personagens, e eu posso pontuar com certeza desde 1808. O livro do Laurentino, que sai em 2008, ele abre essa questão da chegada da corte portuguesa no Brasil. Então já vem um público que de repente nem sabia que o rei Dom João VI teve no Brasil, né? E aí sucessivamente isso vem aumentando, né? A própria exumação dos imperadores trouxe assim, né? Aquilo foi um boom. O Estadão que estava cobrindo em paralelo, o Estadão foi o que deu o furo, né? Foi a matéria do Estadão que revelou o trabalho da professora. E o Estadão nunca vendeu tanto jornal quanto naquele carnaval. Eles tiveram que Caramba, reimprimir o jornal. Teve um, sabe, caramba, assim, tipo, ninguém nem sabia que tinha imperador no Brasil enterrado, sabe? Era nesse nível. Então, assim, isso ajudou muito. Aí vem novela, vem minissérie, vem livro. Então, isso acaba sustentando e despertando o interesse, né? E como é Então, que. sim, aumenta, né, o E interesse. eu já li alguns livros, fazendo aqui o jabá, e percebi que o senhor coloca um olhar muito humano sobre os personagens, tenta tirar um pouco daquela figura assim do colégio e trazer para a realidade que ele é uma pessoa, que tem sentimento, que sofreu, que teve alegrias, que teve erros, teve acertos. Se o senhor pudesse avaliar as personalidades de Leopoldina, Dom Pedro I e Dom Pedro II, de uma maneira resumida, como é que o senhor colocaria as personalidades de cada um? Ou é Então, uma o pergunta que dá Dom uma Pedro live? I, o que que é? Ou é uma pergunta que dá uma live inteira? Dá uma tese de doutorado. O, assim, Exatamente. o Pedro é uma força da natureza, assim, é o mito do herói, né? É a saga do herói. Totalmente a saga do herói. Então é aquela pessoa que vai, faz, acontece e para pensar depois. A Leopoldina já é aquela pessoa que se sacrifica, que pensa num bem maior. Ela não é uma pessoa totalmente voltada para si mesma, ela pensa no todo. Agora, o Dom Pedro II, eu fiz a biografia dele, ele continua sendo uma esfinge para mim. Porque ele foi a pessoa assim que perto da Leopoldina, ele é a pessoa mais enigmática, tem muita coisa dele que você não consegue descobrir. Porque ele joga para a plateia o tempo todo, é uma coisa assim, porque ele foi criado para ser o imperador do Brasil. Então, tudo que ele faz é baseado nisso. Então, o pouco que você apreende dele, de personalidade, tá mais nas críticas internas da própria família, quando chamam ele de egoísta, que ele não se preocupava com mais ninguém além das vontades dele. Isso são críticas da mulher, da filha e da Condessa de Barral. Então, tem uma personalidade egoísta. Talvez aquela criança mimada para ser o imperador que esbofeteava a irmã, como eu conto, porque ela se voltou as costas para ele, né? Esse cara ainda falta eu conseguir colocar a mão direito nele, entendeu? Porque ele se disfarça, ele se metamorfoseia, porque ele tem que estar sempre nesse elan de ou imperador, sabe? Mesmo quando ele diz que não é, mas ele é. Quando ele fala, não, eu tô aqui como cidadão Pedro de Alcântara, também é meio jogada de marketing dele, né? Pelo menos é isso que eu senti pesquisando ele. O senhor fez a pesquisa por onde? Foram cartas? Foram livros ou autores? Como é que foi esse processo? Então, o meu método é o seguinte, é esgotar completamente o que já foi falado. Então, assim, eu pesquiso o que foi publicado e dentro dessas pesquisas eu vejo o que falta. Então, geralmente, é claro, é sempre o lado humano. Depois disso, eu vou para a documentação primária, que aí são diários, cartas e jornais algumas coisas, mas principalmente cartas e diários, né? Tanto a correspondência ativa quanto a correspondência passiva. E daí eu tento tirar essa questão de humanizar o personagem.
E essa pesquisa o senhor fez somente no Brasil ou teve material fora do Brasil que o senhor também teve acesso? Ah, teve algumas coisas fora do Brasil, principalmente as cartas do. Algumas coisas dele para o Dom Fernando, que era o cunhado dele, que era rei de Portugal. Ah, teve coisas na Alemanha também, teve algumas coisas fora do Brasil. O problema é que, assim, documentação sobre ele não acaba nunca. É, onde você Peraí, cavar, é porque, assim, ainda tem são... mais? Ainda tem mais? Nossa, sério, em determinado momento eu pensei em fazer um segundo volume, mas aí, por conta de várias questões, eu desisti, porque ia ficar muito cansativo. Uma, olha, É, eu discordo, porque assim, o livro chegou ontem, eu já li aqui, ó, quase 136 páginas rapidinho. cansativo para mim, não para Eu vocês. tento ver, cada um com seus problemas. Não, Cada mas é um que com... porque assim, porque o que eu tô falando assim é que imagina, são 60 e tantos anos, e 60 e tantos anos muito bem documentados. Só que assim, tem algumas coisas que são muito complicadas de você pesquisar, porque são arquivos meio restritos, você pode consultar, mas você não pode tirar cópia, sabe, assim, depende de viagem, depende de dinheiro mesmo, entendeu? Então não é uma coisa que dá para fazer muito fácil. Então, assim, dentro do que eu me propus, eu acho que eu consegui, porque ele tá. A gente fez o download, né? A editora autorizou a fazer o download agora na quarentena. Foram 30 mil pessoas baixaram o livro em 48 horas. Então, quer dizer, 30 mil pessoas. Eu tô com dó dos autores da Globo quando sai a novela dos tempos do Imperador. Porque vai estar todo mundo. Mas isso não tá, não, isso não aconteceu. Olha, eu vou falar, eu fui uma dessas 30 mil pessoas que fez o download, mas olha, nada, eu acho que Teve o muita gente que livro, pegou para ter mesmo em PDF, né? Para ter o arquivo. eu acho que, assim, tem livro que, assim, que o Kindle não substitui. Assim, essa coisa de você É, pegar, eu acho que tem coisa que o Kindle não substitui. O senhor falou da novela, o senhor, não sei se o senhor acompanha as novelas da Globo, que tem essa temática. então, o meu canal no YouTube Eu, eu criei por conta da primeira novela que foi feito no Novo Mundo, né? Eu criei o canal por conta da novela. Eu entrava explicando o que estava errado, o que estava certo na época no canal, no episódio, né? Tanto que tá cheio de pessoas entrando agora no meu YouTube porque a novela está reprisando e está eu, voltando esse interesse da Leopoldina, do Dom Pedro, quer dizer, é uma constante, ele acaba retroalimentando. E aí eu assisti a primeira vez toda. Agora eu não estou acompanhando direito, não. Respondi algumas perguntas que estavam fazendo muito a respeito, mas eu deixei 2 vídeos sobre perguntas e respostas assim, sobre a novela. teve um fato que eu vi no livro, que assim, pode parecer uma bobeira, mas para mim chamou a atenção, que foi o fato de quando o sorvete chegou no Rio de Janeiro. Aí eu fiquei Do com Dom duas Pedro II. dúvidas. No Dom Pedro II. Que o senhor fala que importaram gelo dos Estados Unidos. Veio num navio, Madagascar, se não me engano. Mas aí, assim, desculpa até minha ignorância, mas como é que faz? A pessoa pega um iceberg e vem trazendo um. Como é que é Eu esse não processo sei de como importação veio, do eu Brasil? também não sei como é que essa. Eu não sei. Eu só sei que ele veio Pega o na. Titanic, vem junto? Como é que é? Ele veio embalado com lona, eu não sei como, assim, abaixo da linha da água. Então, o lugar onde estava o depósito do navio estava gelado por causa da água. Estava mais fresco, então não era uma coisa que derretia facilmente. Aí, aqui no Rio de Janeiro, eles colocavam para baixo, no porão, no lugar mais fresco lá do lugar, e enterravam. E aí esse gelo durava algum tempo a mais, mas devia ser uma coisa muito louca, né? Boa pergunta, eu não sei como é que devia ser fabricado, se já fabricava o gelo
nos Estados Unidos ou realmente veio com o iceberg, né? A tiracolo. Mas o que me Quem chama. descreve isso é o Câmara Cascudo, no livro A História da Alimentação no Brasil. Ele conta mais detalhadamente essa história, mas depois outros foram falando. Mas boa pergunta, eu nunca tinha pensado como que. E o senhor escreveu que por conta do imperador ter gostado muito do sorvete, ser um pouco guloso, ele teve uma amidalite e foi Isso tratado. daí foi uma história contada por. Eu não posso falar o nome, mas assim, é uma família Não, que tudo ainda bem, mas está. Enfim, era uma história interna de uma família que acompanhou durante anos os bastidores do Império e da Primeira República. Enfim, elas estão aí no poder até hoje. Mas, e aí isso era uma coisa interna deles, que ele teve amidalite, né? E aí foi feita a raspagem, e isso teria afetado as cordas vocais dele. Por é isso que porque ele dizem que falaria ele tinha, mais fino, né? que ele tinha algum grau de agudização da voz. Isso tem Isso. documentação sobre isso? Ou é uma coisa meio Não, de não mito? não, isso era. Você tem viajantes que tiveram contato com ele comentando sobre isso. Eu não vou lembrar agora quais. E você tem comentários internos da família e tal sobre isso. Não é uma coisa, não é uma piada, não. É real isso. O É, José Murilo de Carvalho chega acho que é o José Murilo ou a Lilian, um dos dois, eles chegam a teorizar a respeito de como ele teve que se apressar muito para ser adulto, ele reteve psicologicamente algum traço infantil. E aí teria sido na voz, entendeu? Tipo assim, essa pressão de ter que virar imperador, entendeu? E golpe de maioridade, da maioridade e tudo mais, e aí teria tido alguma coisa psicológica que travou o desenvolvimento da voz dele. É uma outra teoria. tem essas notícias de internet que rola muito em grupo monarquista, né? Que há uma gravação. Já sabe até qual é a pergunta, né? Que há uma Eu gravação. respondo ela faz 3 anos. Então, é que o que acontece? Se vocês derem uma busca, é que agora a pessoa deve ter sumido com isso, mas tem um perfil no Facebook sobre o Dom Pedro II. E aí essa criatura, todos os anos, ela inventa essa história. E aí, se vocês acompanharem, cada ano ele muda a editora que vai sair, quem vai escrever e alguma coisa histórica assim. Todo ano é a mesma coisa. O ano passado, retrasado, teve um boom maior porque pegou o canal do YouTube monarquista, saiu até nota na não sei que revista de história, assim, e ninguém apurou. Então, assim, tem algumas coisas que você pega a falácia logo. Primeiro, não tem essa gravação. Isso é passivo. Não existe essa gravação, não tem essa gravação. O que acontece? Uma das coisas que fala é que a gravação, que não existe, precisaria de não sei quantos mil reais para conseguir disponibilizar e para melhorar o som e não sei o que lá, e que eu fazer isso num CD pela Lei Rouanet, não sei o quê. Mas se é tão absurdo o valor que ia ser despendido para melhorar a qualidade do som, qualquer empresa que fosse pagar por isso não ia colocar numa mídia que. O meu computador hoje não tem mais. O meu computador que eu comprei novo há 2 anos atrás, ou 2 anos, um ano atrás, não tem CD mais. Quer dizer, uma mídia que já está caindo em desuso, né? Tipo, qualquer um que fosse investir nisso ia colocar num portal com a marca e todo mundo ia baixar, ouvir a voz do imperador e ver a marca. Hoje em dia funciona assim. Então isso não existe. Né? A Aline Morri-Schwartz, que está citada também nessa fake news, ela mesma desmentiu isso no perfil dela no YouTube, no Instagram, que não Então, existe nada. fica a dica que esse ponto da voz do imperador não está documentado, hein? Não, Assim, pelo não, menos não não tá. por meio sonoro. Mas no material que o senhor pôde ver ao longo desses reinados, qual foi algum ponto da personalidade de Dom Pedro II
que surpreendeu o senhor? Por exemplo, às vezes alguma imagem que o senhor tinha da época do colégio e que quando o senhor foi ler as cartas, conhecer a pessoa ao longo de 60 anos, você se surpreendeu, especificamente do Dom Pedro II. Sempre aqui fazendo o jabá aqui do... Na verdade, eu não tinha nada, assim, eu não... Com o Dom Pedro I eu já tinha uma ideia, com a Leopoldina eu já tinha uma ideia. O Dom Pedro II, eu achava que era muito... Eu não sei, era muito preparado para consumo. O cara não tinha defeito, ele é ótimo, maravilhoso, sabe assim? Oh, meu Muito Deus, nunca realizado. tivemos um governante como esse. Tá, o cara não tem defeito? Tem, graças a Deus. Achei um monte de carta pra ele, pra amante dele e tal. Eu vi que o cara era, ó, sabe, o cara era de carne e osso, fez besteira também. Então, mas assim, dentro disso, né, eu tô brincando aqui, mas Não, claro. dentro disso, uma coisa que me chamou muito a atenção, e de maneira positiva, é a integridade administrativa dele. Né, essa questão do dinheiro público, essa questão do que era público e o que era privado, essa questão do... Porque eu, assim, eu tinha um preconceito contra isso, a respeito disso. Eu achava que isso tudo era criado por propaganda monarquista ao longo de quase 100 anos, entendeu? Desde que ele caiu do poder, e aí o movimento foi criando uma aura em volta dele, e que o cara era perfeito. Ele não era perfeito, mas como administrador, eu não consigo imaginar ninguém tão, ninguém assim que chegasse perto dele assim nessa questão do dinheiro público, principalmente. E essa questão da divisão, o que é público e o que é privado, também é muito claro o tempo todo, na vida toda dele. A guarda da Constituição, as ciências em primeiro lugar, né, na carta, no final do livro, eu trago a fé de ofício, que é o testamento político dele, e você vê como ele fala das pandemias, né, das epidemias, na época era epidemia. Então, do quanto ele estudou e foi atrás, ele mesmo cita isso, para o bem da população, para a população não. Porque o Rio de Janeiro era um grande foco de epidemia por conta da insalubridade da cidade mesmo. Tanto que Petrópolis é criado porque a corte realmente subia a serra na época do verão, quando começavam os mosquitos e tudo mais. Então, os focos, os surtos enormes de dengue, cólera morbo, febre amarela, enfim, era terrível, né? E ele estava sempre tentando resolver isso de uma maneira científica. Tanto que ele pede, uma das coisas que ele não consegue fazer é trazer o Pasteur para o Brasil. O sonho dele era que o Pasteur aceitasse, o Louis Pasteur aceitasse vir para cá para estudar a febre amarela. E ele não consegue, quer dizer, ele estava sempre atento a tudo que estava acontecendo. E, enfim, era uma pessoa muito antenada, né, a tudo, né? Antes da internet ele já se comunicava com Deus e o mundo, Brasil afora e na Rússia, nos Estados Unidos, em todos os lugares que tinha alguma coisa interessante ele estava ligado. Em mídia monarquista, não sei se é verdade, acho que até essa parte ainda não cheguei a ler no livro do senhor, que ele congelou a dotação da Casa Imperial por todo o reinado dele. Isso é verdade ou é um pouco de exagero, de mito? Tem... Não, é verdade. É Isso é verdade? verdade. Você você vê que você vê a trajetória. Isso tem no Senado. No Senado? Acho que é no Senado que tem. Tem o quanto. Isso, eu acho que é no site do Senado, atual. Você tem o quanto que você tem os gráficos dos gastos por ministério do começo dele, do começo do golpe da maioridade até o final. Você vê que todos subiram os gastos.
todos os ministérios, menos o da Casa Imperial. A Casa Imperial se manteve a mesma coisa sempre, o mesmo valor recebido sempre. Ele achava Mas, que era um, não, pode terminar, por favor. Por favor. ele achava que era um desperdício de dinheiro, assim, ter mais do que isso. Mas aí também imagino que era uma coisa meio ah, de não incomodar, talvez, assim. Eu acho que talvez se a Casa Imperial fosse pesada, se pesasse, eu acho que isso poderia, talvez na cabeça dele, diminuir o prestígio ou que o povo brasileiro pudesse achar que ele era um perdulário. Então, eu acho que pode ter alguma coisa nesse sentido. Mas o que ele ganhava não era pouco, era muito para a época. Só que assim, só que aí que tá, ele gastava tudo porque o valor que era o subsídio para a Casa Imperial era para tudo, era para os gastos dele, para os gastos da esposa, para os gastos das filhas, para a manutenção dos palácios, para pagamento dos servidores, para pagamento das bolsas que ele dava. Sabe, era muito dinheiro, mas tanto que ele tinha que pegar empréstimo pessoal para poder fazer as viagens que ele fazia, porque ele Não se era, recusava. não era com dinheiro público? Ih, deu um problema aqui na live, pessoal. Mas Deus vai ajudar, Vou vamos perder aqui, essa live. Opa. travou. Então, ele pegava empréstimos pessoais para poder pagar as viagens, porque não dava o dinheiro que sobrava, vamos dizer assim, da Casa Imperial para ele fazer as viagens. E como ele fazia questão de viajar como cidadão e não como imperador do Brasil, ele não achava certo o Tesouro Nacional pagar as viagens. Tanto que quando ele é expulso do Brasil em 1889, ele ainda estava devendo ainda o dinheiro que tinha sido usado para a última viagem de 87, 88, quando ele foi para a Europa tratar da saúde dele. Então, assim, o que ainda faltava ele receber no final do ano, ainda foi para. Quer dizer, entrou o dinheiro e saiu para pagar as dívidas que ele tinha feito durante a viagem. Bom, eu também vi no livro, assim, pude perceber no livro que Dom Pedro II, pelo menos aparentemente, ele teve um momento de muita tristeza, né? Foi quando o pai foi para Portugal e deixou ele aqui com a missão de assumir o trono, que hoje a gente lê assim, talvez a gente não consiga perceber todo o sofrimento da criança que acorda, não vê o pai e ao final da vida, quando tem o golpe republicano. Mas assim, qual seria o momento, na sua opinião, de tanta tristeza que ele passou, que você acha que foi pelo menos um momento de muita alegria? Ah, eu acho que teve vários, assim. Uma delas é a própria abolição, né? Que ele fala que, assim, o que dizem, e pelo que eu vi, assim, nas cartas, ele estava assim, ele já tinha recebido extrema-unção em 88, quando ele recebe o telegrama da Isabel, e aí a Barral e a Imperatriz Teresa Cristina, que estão com ele na Itália, acham que ele vai morrer mesmo, então pelo menos ele morre sabendo que o Brasil libertou finalmente os escravos. E aí, com isso, ele começa a melhorar. Depois de saber que houve o 13 de maio, ele começa a ter uma recuperação de saúde. Então, eu acho que isso daí foi uma das principais alegrias dele, porque assim, era uma luta que começa em 1800, no final de 1840 com ele, a questão dos escravos. E boa parte do reconhecimento. Então, sempre que o Brasil é, 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 é é sempre o Brasil, sabe? A grande alegria dele é sempre o Brasil. Então, sempre que o Brasil é homenageado, sempre que o Brasil é lembrado, sempre que o Brasil conquista alguma coisa, era uma grande alegria para ele, sabe? É, era uma coisa meio de pai e filho, sabe? Parece que o Brasil era o grande Foi que filho ele dele, né? incorporava, né? É.
Você acha que ele incorporava essa coisa de ser o representante do Brasil mesmo, o defensor perpétuo do Brasil? Sim, isso é muito claro, assim, você vê que aonde ele está, ele faz questão de estar por dentro de tudo do Brasil, na, quando ele vai para a Europa, ele vai nos arquivos, ele vai nas pinacotecas, ele vai nos museus, ele vira o mundo todo atrás de coisas a respeito da nossa história e faz isso ser copiado e mandado para o Brasil. Você vê que ele sempre faz questão de honrar os pavilhões das feiras internacionais que o Brasil participava. Ele dava um jeito de tentar estar no lugar que estava tendo a feira internacional e ver o stand, participar. Ele tem interesse sempre por tudo que é referente ao Brasil. Isso mesmo depois do banimento. Mesmo depois do banimento, o Brasil continua sendo a fixação dele. Vou fazer uma pergunta que eu escuto muito, só que eu não tenho muito know-how. Agora estou tendo know-how para responder. Se Dom Pedro II era a favor da abolição, por que ele não aboliu a abolição antes? Porque ele deixou chegar tanto tempo a abolição? Eu dou uma resposta. Olha, eu respondo essa pergunta com outra pergunta. Quem acha justo ainda ter brasileiro morrendo de fome em 2020? Por que não acabam com a fome no Brasil? É a mesma coisa. Não é uma pessoa que vai mudar. Você tem o governo, você tem políticos, você tem toda uma série de estruturas que, se não for feito um acordo, se não for feito política, se não for feito políticas públicas para isso, isso não vai. Aí a gente tem, por que o Dom Pedro... Primeiro, ele não é ditador, ele não era autocrata, ele não era que nem o czar da Rússia, o Alexandre II, que baixou um case imperial, um decreto imperial, falando, a partir desse momento, acabou a servidão na Rússia. Ele não podia fazer isso aqui, porque tinha uma constituição que ele tinha que seguir. E ele era o principal guardião dessa Constituição, sempre foi. Ele falava que o livro de cabeceira dele era a Constituição brasileira. Então, para haver uma lei que acabasse com os escravos no Brasil, os escravizados no Brasil, teria que ter uma lei que passasse pelo Congresso Nacional, pelo Parlamento, pelo Senado e pela Câmara. Só que quem eram os parlamentares? Quem eram os senadores? Era o voto censitário. Quem que entrava para a Câmara e para o Senado? Quem tinha dinheiro. Quem tinha dinheiro eram os grandes proprietários. Os grandes proprietários não tinham nenhum interesse em acabar com a abolição. Isso vai mudar paulatinamente com a entrada de imigrantes e a mudança da estrutura de mão de obra no Brasil. Então, aí com essa mudança também da mentalidade, a questão você começa a ter a restrição do tráfico, então você não tem mais uma grande quantidade de escravos vindo para cá, então você é obrigado a também mudar a mão de obra. Quando isso vai começando a ser mudado, vai começando a ter, vai fortalecendo o movimento abolicionista. Ele e a família, desde a época do Dom Pedro, eles vão tentar levar a questão da abolição de maneira pessoal. Então, ele tinha escravos. Não era ele que tinha escravos, era a coroa. Já o Dom Pedro I já tinha libertado e pagava pagava salário para ex-escravo. Só que você tem os escravos pessoais, que eram dos imperadores, que eram desde a época do Dom João VI. Então você tinha os escravos que eram deles. Esses foram libertos. Só que você tinha os escravos que pertenciam à coroa. A coroa era pública, era um ministério. Tá? Vamos imaginar, a coroa, a casa imperial, era como se fosse um ministério. Você não pode expropriar um bem público, porque esses escravos da coroa eram os escravos do Estado. Então você não podia libertar eles. Dom Pedro... Mesmo sendo escravos que serviam a eles, eles não tinham esse poder
de Era um bem alforriar, público, você não podia expropriar o mas Estado. não era Não dele, não era havia, dele. não havia um instrumento jurídico para isso. Entendeu? Quando que vai ter? Quando aí ele vai colocar na, na lei do ventre livre, ventre livre, sexagenários e o 3 de maio. Na lei do ventre livre é que vai ser criado um sistema. Primeiro, aí vem, junto da lei do ventre livre, ele consegue também fazer passar a lei que libertava todos os escravos da coroa. Quer dizer, ele vai, durante 20 e tantos anos, ele vai lutar para que consiga tirar os escravos, libertar os escravos da coroa. E aí também a criação de um fundo para alforrias. Então o próprio Estado consegue pagar alforrias, cartas de alforria por meio de um imposto que é criado. Então, esse imposto gera um rendimento para o Estado e o Estado, com esse fundo, começa a comprar escravos e libertá-los. Então, o próprio Não Estado, sabia. que é, pois é, as pessoas falam que ele não libertava, mas não sabem o que ele tentou fazer. Não, eu não sabia. Olha que, e eu sou monarquista, olha que vergonha. Isso aí você vê a lei, Agora, você lê a lei, na hora que você lê a lei, você consegue ver que. Aí eu coloco. é, Tem uma parte do livro que eu falo só sobre ele e a questão da escravidão. Então era uma questão que sempre preocupou ele. Ele coloca. Tem um documento que é tipo um rascunho que ele ficou fazendo cálculo. E assim, pelos cálculos dele, assim, se não tivesse uma abolição definitiva, assim, uma lei que abolisse a escravidão, a gente ia chegar, assim, pegando a lei do ventre livre, mais os sexagenários, a gente ia chegar até 1929, pelos cálculos dele, uma coisa assim, com escravos ainda no Brasil. É muito louco, assim. Você vê que ele fazia estudos, cálculos, você vê que o cara se preocupava com isso, entendeu? Mas não dependia só dele, dependia de toda uma mudança de mentalidade de uma sociedade que desde 1550 tem escravos. Quer dizer, é, ele assume o poder. Quer dizer, 500, 600, 700, 800. Quando ele assume o poder, o Brasil, há 300 anos, funciona como mão de obra escrava. Como é que você vai apagar isso do dia para a noite? Não dá. professor, posso fazer uma pergunta que pode soar politicamente incorreta? Qualquer coisa você não me responde. Assim, considerando que, que o golpe republicano ele teve uma grande força pautada no 13 de maio, na abolição da escravatura assinado pela princesa Isabel, a gente poderia dizer, hoje, agora olhando assim, com o olhar do século XXI, que a sociedade ela não estava tão preparada para a abolição. Não sei se eu fui muito claro na minha pergunta. Não, Porque a foi, abolição mas foi a questão assinada, não é a sociedade. A questão, porque assim, você tem uma sociedade, uma grande parte da sociedade totalmente apática a respeito do império. Era uma sociedade que meio que estava indo, entendeu? Meio que viesse. Tá. O que você tem não é essa sociedade que está importando com a falta de escravos. O que você tem é que a lei ela mexeu com uma oligarquia que qual que foi a mentalidade dessa oligarquia? Alguns, tudo bem, dane-se, perdemos, ok, a gente já estava esperando mesmo, uma hora ia até a abolição, beleza. Só que essa lei, ela mexeu com quem tinha escravo e com quem não tinha escravo, porque deu a entender que o Estado brasileiro, com uma lei, poderia expropriar qualquer propriedade. Até 13 de maio de 1888, o escravo era uma propriedade, o escravizado era uma propriedade do senhor. A partir de 13 de maio de 1888, quem tinha escravo se sentiu roubado pelo Estado e sem indenização. E começou
uma propaganda dessa oligarquia dizendo que, olha só, o Estado Imperial rouba a propriedade Bom, de quem. seria isso. Tipo assim, hoje eles seriam comunistas, entendeu? Hoje a família imperial está sendo acusada de ser comunista, porque ela expropriou a propriedade privada. Olha, Foi essa a eu nunca grande tinha visto, propaganda. eu nunca tinha visto por essa ótica. Então foi feito, digamos assim, uma propaganda extra-abolicionista, mas focando na questão do Estado ter se apropriado de um bem que é seu, Sim. sem nenhuma Tanto indenização. que numa das cartas, tem uma carta da Princesa Isabel para os filhos, explicando o que que houve, por que que aconteceu a, o golpe, né, de 15 de novembro. Uma das coisas que ela explica para os filhos, nessa carta, é tipo um memorial que ela escreve, juntando todas as questões, né, da época. E aí ela faz esse memorial para quando eles tiverem mais idade, porque eles ainda eram pequenos, para eles entenderem a história que levou eles ao exílio. E uma das coisas que ela faz questão de colocar é a respeito dessa indenização, que ela era pressionada a concordar com essa indenização, mas ela não quis indenizar ninguém porque, primeiro, ela achava que os escravos já tinham dado lucro suficiente para os seus senhores. E, em segundo lugar, era uma grande injustiça com a população brasileira, fazer essa população brasileira pagar por uma conta que não era dela, né? Porque o que, que ia ter que fazer? Ia ter que criar um imposto que a população brasileira teria que pagar esse imposto para dar o dinheiro para os senhores escravos. E ela foi contra. Então, uma das grandes questões é essa. Na verdade, é uma elite que se sentiu lesada, né? Paulo, e por que vai complementar mais? Não, não, não. E por que que o senhor acha que não houve uma reação de Dom Pedro II ao golpe do 15 de novembro? Olha, eu acho que essa é a grande pergunta de. Eu acho que é a grande questão. Quem quiser saber, Peraí, eu me confundi aqui. Você perguntou se não. Peraí, você tem que saber do quê? Da reação dele, da falta de reação dele. por que que não Ah, houve tá, uma tá, reação tá. Eu dele pensei que você em estava falando da relação ao golpe? população. Não, não, dele, Então, pessoal. a parte dele, ela é mais complexa. Eu acho que aí envolve várias questões. Envolve que ele, tanto ele quanto ela, dizem várias vezes que eles não queriam que houvesse derramamento de sangue para manter o trono. Isso é ponto passivo tanto para ele, ainda vivo, quanto para a Princesa Isabel, depois que ela assume como herdeira do pai, depois que ele morre e tal, como imperatriz de fato, né? De jure. E então essa questão do derramamento de sangue é muito pesado para eles, é uma coisa que tipo, eles não concordavam. E a questão do tem várias questões, na verdade. A Princesa Isabel tinha mandado os filhos dela para Petrópolis sem saber que o pai estava descendo para. Acontece 15 de novembro. O Pedro desce de Petrópolis para o Rio de Janeiro. Só que a Princesa Isabel, ela não está sabendo direito o que está acontecendo, ela manda. Ela sabe que está acontecendo alguma coisa no Rio de Janeiro. Então o que ela faz? Ela quer proteger os filhos. Ela manda para Petrópolis os filhos. Só que o Dom Pedro desceu, os netos subiram, ele não sabia que os netos estavam subindo para Petrópolis, e ele desceu. E aí ele se encontra com a Princesa Isabel no palácio, lá no Paço Imperial, na Praça 15. Quando eles são presos, efetivamente, na madrugada, no início de 16 de novembro, no Paço, os filhos da Princesa Isabel estão lá em Petrópolis. Tipo, eles estão. Que reação que ele podia. O que, que podia acontecer com esses netos que estavam longe deles? Numa reação, numa guerra civil, alguma coisa, a família meio separada. Isso pode ter ocorrido, pode ter sido uma das coisas que ele levou em conta. E a outra questão é assim, o que eu acredito é que ele deu 60 anos da vida dele pelo Brasil. Na hora que não quiseram mais ele, eu acho que ele deu graças a Deus e falou, então tá bom, vocês se viram aí, boa, tchau.
Aí eu acho que é meio aquela que não me quer, não me merece, entendeu? Então chega, então vocês ficam aí, eu jogo a toalha. Eu acho que teve alguma coisa nesse sentido. A princesa Isabel chegou a esboçar alguma reação? Ou ela também Sim, teve essa ela que posição? esboça a reação. Ela esboça a Ela, reação de você. Assim, ele achava que não ia dar nada, que ia ficar tudo por isso mesmo, que. Ele fala, "Ah, eu conheço meus patrícios, isso não vai dar nada." E ela fica meio. Ela não, ela fica preocupada. E é ela que convoca o Conselho de Estado à revelia do pai. Enquanto ele ainda está tergiversando, ela está mandando convite para todos os conselheiros comparecerem ao Paço Imperial no 15 de novembro, para tentar resolver a questão da queda do ministério. Então, e ela está articulando, tipo, ela dane-se o pai, e ela vai articular e começa a fazer as coisas. Então, você vê que ela tentou alguma coisa, né? Mas não deu certo. Paulo, já temos quase 50 minutos de live aqui. Eu estou olhando que o Instagram Ah, tá. ele limita a gente, aí só para não ser cortado direto. O senhor está falando da Princesa Isabel. Eu fiz essa pergunta para o senhor no Rio de Janeiro, quando a gente se. Você não vai lembrar, obviamente, né? Porque Ah, muita gente pede para tirar foto, né? Mas é que o pessoal está perguntando aqui se o senhor pretende fazer o Princesa Isabel a história não contada. Eu tenho resposta. eu acalento a ideia. Eu acalento a ideia. Mas ainda tem algumas coisas que, antes disso, vai demorar um pouco a Princesa Isabel. Mas além da Princesa Isabel, o senhor teria algum outro personagem que o senhor gostaria de escrever? Dom João VI, Amélia? Então, o Dom João VI é um personagem que eu gostaria muito, mas esse ainda é depois da minha cabeça, assim, Não, também peraí. tá tipo. Eu ainda quero fazer outros livros. Um eu quero fazer pro Bicentenário da Independência. História a Independência do Brasil, a história não contada. Mas antes Certo? disso, sai o Princesas do Brasil, a história não contada. E depois talvez viria No, a Isabel e o Dom João VI. nesse que o senhor falou, Princesas do Brasil, História não Contada, o senhor pretende falar, além da Princesa Isabel, mais de quais princesas? Eu peguei assim, todo mundo que teve o título de princesa do Brasil. Então, desde a época do Brasil Colônia, que era um título que você era da filha do filho do herdeiro do trono. O senhor Então, então vai trazer. Então vai ser o quê? Vai ser mas na verdade eu não vou tão longe. Eu pego as que chegaram a governar. Então aí eu pego desde a Maria I até as filhas do Dom Pedro II. Mas o senhor fala só da Princesa Isabel ou fala também da Princesa Princesa Leopoldina? Isabel, Carlota Joaquina, Leopoldina, Princesa Isabel, as filhas bastardas do Dom Pedro I, a Condessa de Iguaçu e a Duquesa de Goiás, as irmãs do Dom Pedro I, a mãe, a Dona Carlota, a avó, a Dona Maria I. Então é um livro só de mulheres que passaram pelo. Vai estar recheado, né? Vai estar Vai, recheado. Professor, posso chamar de professor? Eu perguntei no primeiro, eu já pode. até esqueci. Vou chamar de professor, que eu fico me segurando assim para. Quero agradecer demais, demais. Sei que o senhor é muito ocupado, sei porque acompanho o seu canal e Ah, realmente obrigado. assim, é sensacional. Acho que é uma fonte de entretenimento, de aprendizado, de identificação de situações que muito mito, né, que se teve sobre a história do Brasil em vários aspectos. Eu acho que eu sou de uma maneira muito científica, mas acima de tudo muito humana. Acho que o que eu mais gosto no livro do senhor, já li outros também que eu não vou dar, não vou dizer o nome, que também são bons, mas Ah, é que esses aqui vou fazer aqui a propaganda. Esse aqui eu ainda não li. Esse aqui eu já estou terminando, Dom Pedro I e Dom Pedro II, para o pessoal comprar na Von Regio. É, é, a tá. capacidade, é a capacidade que o senhor tem
de trazer essa humanidade, porque eu acho que isso falta, né? Quando a gente estuda no colégio, eu sei que no colégio a coisa tem que ser um pouco mais fria, não dá para você entrar nessas nuances, É, mas a gente olha muito o Dom Pedro II, o herói, o Dom Pedro I, o guerreiro valente, a Imperatriz Leopoldina, a pobre é, donzela arrependida. chifruda. Ô, professor, Mas é o que falam. o nível estava lá no alto. Mas Não, mas então, agora mudou, porque esse livro meu aí da Leopoldina, ele tá no Plano Nacional do Livro Didático. Então ele é distribuído hoje para as escolas que atendem, que estão ligadas ao PNLD. Então tem muita gente agora vendo na escola que ela não foi só a esposa traída, entendeu? mas, acima de tudo, é essa humanidade, porque eu acho que isso que a gente precisa é ver que esses personagens, eles não são figuras idealizadas, eles são pessoas, foram pessoas como nós, que tiveram seus erros, seus acertos, e que hoje, ao olhar do século XXI, é muito difícil a gente olhar para essas pessoas e julgar o que elas fizeram, porque é toda uma concepção diferente. Sim, e a partir do momento que a gente humaniza eles, a gente vê que eram pessoas como a gente, né? De carne, osso, e tinham desejos, e acertavam e erravam. Então isso também impede de você colocar todo mundo num pedestal e falar, ah, não, a gente não vai conseguir, né? Então, quer dizer, na hora que você começa a trazer eles mais perto, você também começa a ter ensejo de talvez fazer diferença e fazer melhor, né? Professor, e quem quiser continuar acompanhando o trabalho do senhor, fala para a gente no E no canais. Instagram, @Paulo Resutti, o meu. Por favor, entrem lá, falta pouco agora que eu cheguei em 10 mil. E no YouTube, né? No YouTube também, toda semana tem pelo menos 3 vídeos lá no meu YouTube. É Paulo Resutti, também é fácil de achar. Gostou de fazer E o live? Facebook. Gostou de fazer Oi? live com a gente? Gostou de fazer Sim, live? sim, sim. Muito obrigado, quero agradecer, pessoal, mais uma vez, fazendo aqui o jabá. Não ganho nada com isso, só ganho que a gente vê um Brasil melhor. E quanto mais a gente conhece a nossa história de uma maneira humana, científica e verdadeira, mais a gente consegue fazer um Brasil melhor, ainda que haja, É às verdade. vezes, diferenças de como a gente vai fazer esse Brasil. Pessoal, quero agradecer demais. Essa Eu live que vai estar agradeço o disponível convite. Obrigado. no YouTube. Tivemos hoje recorde de audiência, mais de 100 Ah, pessoas. é? 103 pessoas, 105 agora. O pessoal entra no final. Agora que tá O pessoal está acabando? pedindo, o pessoal está pedindo, sorteia os livros. Não vou sortear, não. Vai comprar na Von Ah, Regia. Vai ajudar a circular a economia que a gente está precisando. exatamente, tem que comprar lá no Von Régio. Mais uma vez, Lá com o professor, muito Vitor, obrigado. pede desconto lá pro Vitor. Para o Vitor. Então vamos ver se ele. Ele vai me Vamos ver, matar. vamos ver. Ô, Vitor, o professor está pedindo um descontinho aí para a galera, hein? Vamos fazer uma Ele vai promoção falar que vai aí. descontar do valor da. Bom, O pessoal acha, gente, que escrever isso aqui é de graça, dá trabalho. Tem nada que fazer pois com é. aquilo, não. Vai ajudar, sim, o escritor brasileiro, vai fazer a economia circular. Vamos abrir a mão e o coração. Professor, mais uma vez, muito obrigado por você ter aceitado Obrigado o você, Rodrigo. convite e continuo lá acompanhando o trabalho do senhor. E o senhor vai chegar nos 10 mil sim, que a gente vai dar uma Então força tá aí. bom. Então Tá tá bom? bom. Valeu, pessoal. Uma boa noite para todo mundo. Boa Um Ave noite. Boa noite Império. para Um todo salve, mundo. Paulo Risucci, e um salve, Dom Luiz. Um abraço.